Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos no nosso canal. Esse canal é um ministério que o Senhor colocou no meu coração, o Verbo Mistério de Deus. E aqui a gente vai estar abrindo esse canal com a finalidade de postar aqui louvores, pregações, oração e tudo isso para edificação da nossa vida. Então, você que está assistindo pela primeira vez, você está no Verbo Mistério de Deus. Eu sou o Rodrigo Alencar. E aí, pedi você também, se você sentir de Deus, você curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. E nós vamos aqui então, mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista do terceiro trimestre, nós estamos em 2021. O título dessa lição é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Querido, essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 9. Essa lição de número 9 vai ser aplicada no dia 29 de agosto de 2021. E o título dessa lição de número 9 é o Reino de Joás. Então nós vamos estar aqui aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor e sobre o Reino de Joás. Tá? Eu gosto sempre de ver essas aulas como um curso de teologia grátis que você recebe aí na sua igreja, na sua casa, porque o obreiro tem que ser afiado na palavra, A Bíblia diz lá para que não ter de que se envergonhar. Amém, queridos? Eu confesso para os irmãos que a gente tem aprendido bastante, Quanto mais você lê, quanto mais nós conhecemos Deus, mais Ele cresce. E olha só, aqui a gente agora está com mais uma, ampliando mais aqui o nosso estudo, está aqui para você também ir lendo, você pode ir acompanhando a aula e também ir lendo aqui. Olha que bênção, tudo isso é Deus que faz nas nossas vidas, cada vez mais melhorando aqui os nossos estudos. Então, ajuda a gente a compartilhar aí, deixar o seu comentário para fortalecer mais e mais o nosso canal, para a glória de Deus, também, queridos? Veja só, esse canal aqui não é monetizado, a gente não ganha nada, mesmo só com a alegria de estar fazendo a obra do Senhor. Então, o textual dessa lição se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4, que está escrito assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-o ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Amém? Olha só, na verdade prática, diz o comentarista, para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 11, versículo de 1 a 3, e também no capítulo 12, versículo de 1 a 5, versículo 17 ao 21. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. Que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é afirmar que o pecado leva o homem à ruína, Então o pecado leva o homem à ruína, distancia o homem de Deus. Nós vemos lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1, versículo 2, onde falar que a mão do Senhor, que os braços do Senhor não estão escolhidos, porque Ele pretende salvar todos, está estendido, está abertos para salvar. Mas o pecado é que faz com que a gente se distancia do Senhor. Olha só, queridos, então nós vemos aqui esses pontos que nós vamos estar passando aqui nessa lição, são 3. No primeiro tópico, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. Então Atalia estava ali governando e queria matar toda a família real ali, Então, veja só, segundo subtópico, assinalar a restauração do templo. Olha só, o pessoal deixaram o templo do Senhor, deixaram largado, queridos? Veja só como que está o templo do Senhor. O templo do Senhor agora somos nós, amém? Ainda bem que o terceiro tópico, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Então, Joás, veja só, um rei ali que reparou o templo, tudo, fez tantas coisas boas, depois ele começou buscar para o lado da idolatria. O ponto central dessa lição, diz aqui o comentarista, quando pecamos, nós afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Então, olha só,
Quando pecamos, nós afastamos de Deus, né, e tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Então a gente conquista, né, ali com Deus. Eu gosto sempre de falar que os melhores momentos da nossa vida que você viveu, que eu vivi, foram os momentos de fé. Aquela hora que a gente colocou aquela fé no coração, aquele amor no Senhor, na palavra do Senhor. Esses foram os melhores momentos da nossa vida. Você olhando aí, você vai fazer, sabe uma coisa? Os melhores momentos da minha vida foram os momentos de fé, os momentos de estar na presença do Senhor. Então nós vemos aqui, querido, na introdução, diz o comentarista, com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá tornar a idolatria. Então a gente vai fazer um resumo para o vídeo não ficar muito longo. Nós vemos aqui o primeiro tópico, o livramento de Joás. Então Joás tinha 7 anos e nós vamos ver aqui como é que foi esse livramento que ele teve. No primeiro subtópico, as tramas reais, que tinha o reinado, ele sempre tinha os adversários, né, querendo destruir aí o reinado. Veja só, tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. Queridos, hoje não é diferente. A gente vê, né, porque nós sabemos que Israel e Judá são irmãos ali, né, duas nações que são irmãos. E aí, mesmo assim, eles tinham, tanto lá em Israel, que onde estavam as 10 tribos, como lá em Judá, que tinha as 2 tribos. Tanto ali, ali tinha os conflitos, né, todo mundo querendo tomar conta do reinado. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Então, nós vemos aqui que Israel, que sempre teve reis que era muito idólatra, no caso ali de Jezabel, no caso de o rei Acabe. Então eles puxavam muito para o lado de Baal, para o lado desses deuses, né? Aqui agora no segundo subtópico, a coragem do sacerdote Joiada. E prosseguindo aqui, Atalia herdará a perversidade, olha só, de Acabe, porque Acabe e Jezabel, eles eram perversos, né? Porque eles estavam puxando para o lado de outros deuses. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos, segundo a Crônica 22, versículo 10. Então, Atalia matou todas ali da família real, olha só, até os seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acazia, escapou. Aqui escapou só Joás, que ela não conseguiu matar porque alguém resgatou ele. No terceiro subtópico, a estratégia bem sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada, olha só, armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Então, ele tinha sido resgatado, né? Teve uma mulher que pegou Joás novinho e carregou ele, escondeu ele, até chegar nesse tempo aqui com 7 anos de idade. Agora, esse sacerdote, né, pega ele e faz aqui uma estratégia para empossar ele como o único que tinha da família real. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Olha só, essa que era importante, porque mesmo ele sendo criança ali, mas ele tinha direito no reinado. Isso é interessante. Segunda Crônica 23, né, versículo 11. Olha só, então nós vemos aqui que eles conseguiram colocar aquela criança com 7 anos como rei. E olha aqui, quem ajudava a comandar tudo isso era o sacerdote Joiada. O sacerdote, como homem temente a Deus, né, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagem e altares
e refazer a aliança com Deus. Então, 2 Crônica, capítulo 23, versículo 16 e 17. Então, veja só que o sacerdote de Joiada, né, foi muito valente ali, porque ele destruiu ali todos os sacerdotes de Baal, e como ele era sacerdote do Senhor, né, ele fez tudo isso. Olha só, tem um homem temente a Deus, Joiada, e diz que despedaçou as imagens de escultura ali, quebrou os altares, né, e fez aliança com o Senhor Deus, porque agora o altar ia ser só para adorar o Senhor. 2 Crônica, capítulo 23, versículo 16 e o 17. Síntese do tópico 1, aqui o resumo do tópico 1, nós vemos aqui que há momentos em que o perigo nos cerca sem que percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém, nos concedendo escape e proteção. Então, no momento certo, o Senhor chega para dar a vitória. Aqui o segundo tópico, o reinado de Joás e a reparação do templo. No templo de Israel, o povo, né, abandonaram os reis ali, abandonaram os templos, né? Não lia mais a Bíblia, não buscava mais o Senhor. Então acontece que aí chega o rei Joás, repara ali o templo, né, e volta de novo a adoração ao Senhor. O primeiro subtópico, a arrecadação para reparar o templo. Então chegou um tempo, queria dizer, que o reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. 2 Reis, capítulo 12, versículo 2. Segundo subtópico, a fidelidade dos tesoureiros. Então, nós vemos que até os tesoureiros, né, que trabalham na tesouraria ali, eram homens honestos, né, fiel ao Senhor. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que, olha só, queridos, os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro, segundo a Reis, capítulo 12, versículo 15. Então, olha só que era muito importante, né, a fidelidade desses homens de Deus para com o dinheiro, né, com os dízimos, com as ofertas ali. Então nós vemos aqui no terceiro subtópico, fidelidade, um atributo que enobrece. Então a fidelidade enobrece o homem, né, alegra. Olha só, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Então, porque a salvação não é compra com dinheiro, né? Então isso aí faz parte da fidelidade. Jamais eu vou discutir negócio de dízimo, porque é a sua fidelidade para com Deus. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Olha só, é isso, né, que a palavra de Deus faz, a gente ter aquela fidelidade com Deus. Deus está procurando os fiéis na terra. Veja só, no livro de Salmos, de número 101, versículo 6, está escrito assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. Olha só, o que anda no caminho reto, esse me servirá. O Senhor procura os fiéis que possam servir de coração. Então, amados, veja só, nós vemos a fidelidade, né, desses homens ali com o dinheiro, com os dízimos, as ofertas da igreja do Senhor. Então, no tempo do rei Joás ali, que ainda estava ali também com a orientação do sacerdote Joiada, então ali prosperou o reino, tanto espiritual como material. Veja só aqui, síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2 diz assim, que aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. E terceiro tópico, a conspiração contra Joás. Então, o primeiro subtópico, o declínio do reinado. Olha só, a história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. 2 Crônica, capítulo 24, versículo 17. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor e passou a adorar ídolos. 2 Crônica 24, 18. E a confiar em suas próprias forças. Segundo a Reis, capítulo 12, versículo 17 e 18. Então, passou a adorar ídolos, largou o Senhor, depois que o sacerdote Joiada morreu, e também confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e sua descendência resultaram na falta de prosperidade do reino, olha só, na perda de sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração
de assassinato contra ele. Então, olha só, 2 Crônica 24, versículo 25, porque ali ele estava rodeado de inimigos e ele, né, deixou de andar com o Senhor. E o que acontece? Os inimigos, então, né, é tanto espiritual como físico, queridos, que nós temos esses inimigos, né, como está no Salmo de número 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Joás aqui largou de ficar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, as consequências trágicas é inevitável. Então, quando nós conhecemos os caminhos do Senhor, né, porque aí o inimigo vai se investir mais, né, na pessoa, porque ele já conhece ali, porque o inimigo ele não quer tirar quem não está fora da igreja, ele quer tirar quem está dentro da igreja, né? Porque os que estão lá fora já faz a vontade do mundo. Então, é a vontade dele de investir naqueles que estão servindo o Senhor. Segundo subtópico, conspiração e morte no reino. Olha só, a idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselho com os príncipes de Judá, segundo a Crônica 24:17. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Segundo a Crônica 24:25. Então, ele largou de andar com o Senhor. Veja só que os próprios servos de Joás mataram ele. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Então nós não podemos deixar de buscar os conselhos do Senhor. O resumo top 3. A desobediência a Deus e a confiança na força dos próprios braços nos leva a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Então, não podemos confiar nas nossas forças. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Então, passamos aqui um resumão da lição de número 9. Terminamos aqui. Fica aqui um abraço. Meu carinho a todos vocês. Você está aqui no nosso canal, o Verbo Mistério de Deus. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.